Calorosas saudações e nova polémica a nível parlamentar porque o Chega vai viabilizar mais uma proposta ao lado do Partido Socialista. Já lá vamos à análise, podem ser a favor, podem ser contra, mas lembrem-se que é sempre melhor estar ao lado do botão do like deste vídeo do que propriamente de partidos políticos. Ao menos o botão do like não nos obriga a aumentar a carga fiscal. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais e têm o código SUSA10 na Prozis para 10% de desconto para vários produtos na Prozis no segundo link da descrição. Ora, vamos então ver o que é que se passa, ok? Relativamente a esta circunstância do Chega e do Ventura defenderem aumento das pensões, não é? Ao lado do PS, ou de viabilizarem a sua proposta, são coisas diferentes. Vamos então perceber se é bom, se é mau, se é coerente, se não é coerente. Vamos ver. O líder parlamentar do PSD acusa o Chega e o PS de constantes ataques ao governo. No encontro dos sociais-democratas em Faro, Hugo Soares deu como exemplo a viabilização da proposta dos socialistas para aumentar as pensões de forma permanente. Foi assim no IRS, foi assim na questão das portagens, foi assim na questão do IVA da eletricidade e agora o namoro consuma assim mais um casamento, desta vez em sede de Orçamento de Estado. O Partido Socialista e o Chega têm muito mais em comum do que aquilo que gostam de mostrar. Porque nas palavras o Chega e o Partido Socialista combatem-se ferozmente no Parlamento. Mas depois no dia das votações, é muito curioso, mas o Chega e o Partido Socialista casam mesmo sempre. Por isso eu tenho dito que o Chega e o Partido Socialista são cúmplices neste ataque ao Governo. Vamos por partes, não é? Em primeiro lugar, dizer que o Chega e o PS são exatamente a mesma coisa não é propriamente verdade. Eu percebo que o Governo e o Governo, também o CDS está lá também, utilize isso como forma de propaganda política. O Paulo Nunes até arranjou um nome giro para isso, por acaso teve piada, que foi a Xeringonça, por acaso teve giro do ponto de vista humorístico, estava lindo, estava top. Mas, quando o Hugo Soares aqui coloca as três dimensões, ele dá três exemplos. Vamos por partes. Quando ele coloca a questão das portagens, das pensões e do IRS todas no mesmo bolo, eu não as colocaria todas no mesmo bolo. Vamos por partes. O Chega defendia a erradicação das portagens, do pagamento das mesmas, portanto seria incoerente por parte do Chega votar contra a redução ou a erradicação do pagamento de portagens. Portanto, eu aí darei razão ao Chega. No caso, agora, das pensões, o Chega também defendia um aumento das pensões. Aliás, o Chega era o partido que defendia o maior aumento das pensões de todos os partidos com representação parlamentar. Eu não sou propriamente a favor do aumento que o Chega queria fazer, acho que iria gerar um desequilíbrio total nas contas públicas. O André Ventura na altura disse que iria buscá-los à corrupção, mas era muito complicado de fazer isso, até porque para combater essa corrupção era preciso gastar também mais receita fiscal. Portanto, o plano não iria sair como ele próprio pretenderia. Mas em todo o caso, no caso das pensões, apesar de eu não ser a favor, o Chega está a ser coerente, não é? Porque se o Chega defendeu um aumento, a meu ver, irrealista, mas isso aqui pouco importa em termos da coerência política para a análise em questão, se o Chega defendia previamente um aumento das pensões generalizada, na altura quase para 1.000 euros ou mesmo para 1.000 euros, seria agora muito hipócrita e incoerente por parte do André Ventura votar contra uma proposta ou não viabilizar uma proposta que defendesse o maior aumento das pensões possível. Portanto, há aqui duas dimensões. No caso das portagens eu concordo com o Chega, não é essa a questão. No caso das pensões há aqui duas dimensões. Embora eu acho que a proposta inicial do Chega, a outra, de subir aquilo para 1.000 euros e etc., eu acho que isso é completamente irrealista e eu acho que isso não faz sentido do ponto de vista da saúde orçamental, não é o que se debate aqui, obviamente, mas seria, ao mesmo tempo, muito incoerente se o Chega agora votasse contra uma medida ou viabilizasse uma medida de aumento das pensões quando ele próprio, o Chega, defendeu esse aumento das pensões previamente. Portanto, pode ser uma proposta que eu não acho boa, que eu acho que não é, mas ao mesmo tempo está a manter coerência. Mas vamos ouvir o Ventura primeiro, não sei se ele fala já a seguir, mas ele vai falar a seguir. Uma grande percentagem dos eleitores do Chega nas últimas eleições não votaram no Chega para eles andarem, não me levem a mal a expressão, amantizados constantemente com o Partido Socialista. À chegada a um encontro do PSD em Lisboa, o ministro da Presidência acusou o Chega de ser a muleta do Partido Socialista. Partido Socialista e Chega, mais uma vez, aparentemente, pelo que me diz, estão a atuar em conjunto, em conluio, fazendo o Chega, pelos vistos, da muleta júnior do Partido Socialista.
É assim, se vamos aplicar isto assim, atenção, eu gosto do Leitão Mar, acho que é um bom ministro. Talvez não quero inflacionar demasiado o ego do Leitão Mar, mas provavelmente dos melhores ministros, ou se não o melhor ministro do governo. Em todo o caso, se vamos aplicar essa regra do Chega ser uma bengala do PS, ou o PS ser uma bengala do Chega, vice-versa, o mesmo argumento teria que ser feito também para o PSD, já que este Orçamento de Estado está a ser mantido não com a viabilização do Chega, mas com a viabilização do PS. Portanto, aqui a questão que tem que ser feita em termos de análise é: se o Chega é uma muleta do PS ou o PS uma muleta do Chega porque viabilizam propostas uns dos outros em estratégia política para prejudicar o governo, e isso acontece obviamente, não vamos estar aqui com coisas, também temos que dizer que ao mesmo tempo o PS serve de bengala política do governo e vice-versa, porque é esse mesmo Partido Socialista que sustenta o governo no poder. Muito honestamente. Embora sejamos honestos, e eu seja honesto aqui, não é por isto que o país vai ao fundo. Muito honestamente. Embora eu tenha uma visão completamente dispar, quer do PSD, do PS e do Chega, nesta dimensão de análise das pensões e das políticas públicas, não é por isto que o país acaba, se querem que vos diga. Agora, uma coisa ele tem razão. Não sei se foi o Leitão Amar aqui que disse, não me quero estender muito aqui nesta análise, mas só um pormenor. Há uma coisa que ele tem razão, não sei se foi o Leitão Amar que disse ou o Hugo Soares, mas quando eles dizem, um deles, agora esqueci-me, os eleitores do Chega não votaram no Chega para ser bengala do PS. É assim, alguma percentagem, eu acredito nisto, alguma percentagem dos eleitores do Chega, dos 18%, atenção, não simpatiza muito com isto. E eu passo a explicar porquê, na minha visão, obviamente. No período onde o Chega aprovou as portagens ao lado do PS e aprovou também, ou viabilizou também, o IRS ao lado do PS, que foi há uns 3, 4 meses atrás, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, se calhar um bocadinho mais até, as sondagens começaram a cair para o Chega. Ou seja, as sondagens valem o que valem, eu bem sei, mas ao mesmo tempo é preciso ver que o Chega agora cresce nas sondagens numa altura em que vota contra o Orçamento de Estado. O que me parece a mim é, quando o Chega se distancia quer do PS, quer do PSD, o Chega cresce. Quando o Chega se aproxima quer do PSD, no caso a nível governamental, quer do PS a nível de propostas, o Chega cai nas sondagens. Atenção, não estou a dizer que isto é retilíneo ou linear. Estou a dizer que, perante o que aconteceu, factualmente falando, é os dados que temos. Vamos ver agora nas próximas sondagens, frisando sempre que as sondagens valem o que valem. Os 8, 9% que o Chega tem, seguros, isso aí é sempre. O que varia são os outros 9, 10 pontos percentuais mais voláteis, a meu ver. São as reações do Governo e do PSD à decisão do Chega de viabilizar a proposta do PS para aumentar as pensões de forma permanente. Os votos dos dois partidos permitem a aprovação à revelia do Governo. A aliança repete-se. O Chega vai abster-se na proposta do PS e juntos permitem que as pensões tenham um aumento extra em 2025, para além da atualização que já estava prevista na lei. Pela nossa estimativa, a proposta do Partido Socialista estaria à volta dos 298 milhões de euros e a proposta do Chega em cerca de 317 ou 318 milhões de euros, o que significa que está dentro da potencial folga orçamental que o Governo prevê para este ano. Por isso nós apenas viabilizaremos propostas que estão dentro da folga orçamental razoável para o aumento das pensões. André Ventura conhece o poder das narrativas políticas e sabe que a partir de agora será novamente acusado, a várias vozes, de ser aliado do Partido Socialista no Parlamento. Daí a preocupação em justificar o voto, sem ninguém lhe perguntar. Se o Chega defende que as pensões devem aumentar, não pode votar contra, só porque a proposta vem de um partido como o Partido Socialista, ou o Partido Comunista, ou a Iniciativa Liberal. A proposta do PS prevê um aumento extra e permanente de 1,25 pontos percentuais para todos os pensionistas que recebam até 1.566 euros, enquanto o Governo apenas se compromete em dar um bónus, num único mês, a meio do próximo ano, se, e só se, entender que a situação financeira do país o permite. O Ventura aqui, e é normal, eu sei que há sempre aquele tom provocatório de alguns jornalistas perante o Chega e o Ventura, não é? Mas é normal que o Ventura tenha essa preocupação,
porque, como eu expliquei anteriormente, as sondagens caíram mais, e valem o que valem, eu sei, mas caíram mais na altura onde houve essas aprovações ou esses conluios ou viabilizações com o Partido Socialista. Mas há aqui dois pormenores importantes, que saem em defesa do Ventura, neste momento, comparativamente ao passado. Primeiro, está dentro da margem orçamental. Ou seja, quando o Orçamento de Estado é aprovado na Generalidade, aprova-se a quantia financeira ou a folga orçamental que cada Ministério vai ter. Ora, se isto está dentro da margem orçamental, o André Ventura acaba por ter um argumento de, certo, nós aumentamos e etc. ao lado do PS, mas era uma coisa que nós já defendíamos, ponto 1, a nível de coerência. Segundo ponto, a nível de coerência, está dentro daquilo que foi aprovado na Generalidade pelo próprio Governo em termos da quantia orçamental do Ministério em questão. Portanto, são dois pontos onde ele pode pegar por aí e que o favorecem. Depois aqui, quando ele faz a questão da coerência, mais relacionada político-parlamentar, quando vem dizer, bom, nós não podemos recusar propostas só por serem determinados partidos X ou Y, dá os nomes em concreto e etc., e a meu ver isso favorece também o argumento dele por uma razão. É que quando o Chega estava com 12 deputados, o PS chumbou todas as propostas do Chega. O PCP, creio eu, chumbou praticamente todas as propostas do Chega, não por serem mais ou boas ou mais ou menos, mas simplesmente por virem do Chega. E isso é discriminação ideológica, não é? Independentemente de se gostar do Chega ou não, fazer isso não é colocar o interesse nacional em primeiro lugar, é colocar o interesse partidário e parlamentar em primeiro lugar comparativamente ao interesse nacional e coletivo dos portugueses. Portanto, são três argumentos que podem facilmente ajudar a atenuar as críticas, porque ele vai tê-las, atenção. O André Ventura vai ter imensas críticas com isto. Talvez menos do que antes, porque já não é algo novo, e o novo vende sempre muito mais, mas isto são três pontos onde eu creio que ele se irá tentar resgatar para tentar combater ou pelo menos atenuar as críticas que a partir de agora, porque isto é de hoje, lhe vão cair em cima. Vamos ver. É preciso ser prudente com todos os sinais que o mundo está a dar. Porquê? Porque o aumento permanente que o Partido Socialista quer fazer não se coaduna com esta cautela e com esta prudência. O que Portugal nunca mais pode fazer é gorar as expectativas dos pensionistas. O Governo, ainda há poucos dias, se disponibilizou para viabilizar a redução do IRC em 2 pontos percentuais. Ora, cada ponto percentual custa cerca de 300 milhões de euros. Se estavam disponíveis para reduzir 2 pontos e só se vai reduzir 1, olha, tem aí uma boa margem para pagarem o aumento das pensões. Este tem sido um dos argumentos mais utilizados pelo PS para... Desculpem, mas o Pedro Nuno teve bem. O Pedro Nuno teve uma boa saída agora, teve piada. Porque ele tem razão, não é? Do ponto de vista de equilíbrio orçamental, teve bem. Defender a aprovação de uma medida que, segundo as contas socialistas, custa 265 milhões de euros. O PSD pediu ao TAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, para confirmar o impacto da proposta. O líder... E termina aqui, exatamente. Ora, eu creio que está tudo, eu não tenho muito mais a dizer relativamente a isto. Vimos os pontos positivos, pontos negativos, pontos de coerência, incoerência. Parece-me que a minha análise está feita. Vamos ver o que acontece. Estou curioso para a próxima sondagem, frisando sempre que elas valem o que valem, mas estou curioso porque isto, na altura da última vez que isto aconteceu, foi um fator de diferenciação. Mas vamos ver. Meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, se concordam, se não concordam, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.